Bom, a gente agora vai falar como é que você consegue, então, emagrecer de forma saudável. Recebo Suelen Aparecida da Silva Souza, que é nutricionista. Ela é consultora em dietas hipocalóricas, ou seja, de baixas calorias, e dietas para esportistas que querem melhorar suas performances. Tem um monte de coisa boa aqui, olha lá, que delícia! Obrigada por ter vindo. Prazer, boa tarde. Que mesa bonita, hein? E eu já começo com uma delícia aqui, olhando pra gente, que é um chocolate. Todo mundo em casa assim, uau, chocolate pode? Pode. Esse chocolate aqui, ele é 70% cacau. O cacau, ele tem muitos antioxidantes e para praticantes de atividade física é excelente, porque quando a gente pratica atividade física, principalmente aeróbicas, por exemplo, esteira, bicicleta, a gente produz muitos radicais livres. Então aí entra o antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. Agora, quanto de chocolate uma pessoa que quer perder peso, ela pode comer por dia, por Geralmente eu recomendo um quadradinho desse no almoço. No almoço? Tá? Porque no almoço você ainda tem o dia inteiro para ter um gasto energético considerável. No jantar já não. O jantar tem que ser um volume um pouco mais reduzido porque o seu gasto energético é mais reduzido. Você já está se preparando para dormir, então tem que ser uma refeição mais leve e mais reduzida. Tá, mas a questão aqui é assim, pode ou deve comer? Pode, mas se não for uma preferência, Não precisa. não é necessário. Tá bom, então. Tá? Aí eu tô vendo aqui o azeite, né? O azeite, ele é rico em ômega 3, tem alguns que vêm suplementados com vitamina A, D e E, que são excelentes e é um aditivo a mais, é uma adição, né? A gente encontra vitamina A, D e E em vários alimentos, mas se você pode ter no azeite, que é um óleo que a gente acha saborosíssimo, tem um cheiro agradável, colocar na salada sempre eu oriento no almoço e no jantar. Tá? E que quantidade na salada? 1 colher de sopa. Mais que isso já é exagero. É exagero porque é um óleo e tem 9 calorias por grama. Tá. Aqui, frutas, né? Tem a laranja, o limão, a maçã. Exato. A maçã é rica em potássio, né? A laranja e o limão são ricos em vitamina C, né? O limão e a laranja podem ser consumidos na forma de suco. O limão a gente não consegue comer, né? Apesar que tem umas pessoas que comem, mas na forma de suco e aí não usar o açúcar. Preferir sempre o adoçante à base de sucralose, que é um dos melhores que tem hoje em dia. Tá. E quanto de fruta a pessoa deve comer por dia? Olha, a recomendação são 5 frutas por dia, né? E o suco pode ser no almoço e no jantar. Só que quando a pessoa quer emagrecer, eu tento reduzir um pouco essa porção. Se são de 3 a 5, eu deixo no mínimo 3 ou 4. Tá. Eu não chego sempre a 5. A menos que a pessoa já tenha um consumo bacana de frutas, então eu tento diminuir outras coisas. Agora, por exemplo, vai fazer um suco de laranja. E aí, nesse suco de laranja, você usa 3 laranjas Já e tava são comendo 3. 3 frutas. Já acabou a sua cota de fruta, é isso? Não, ela pode consumir outras frutas. O ideal é que você não adicione açúcar no suco, porque aí o valor calórico ele é elevado. Porque a comparação é a seguinte, uma latinha de Coca Diet, por exemplo, não tem calorias. E o suco de laranja tem muitas calorias, mas tem muita vitamina também. Então tem que avaliar também a qualidade do produto. Tá? Então eu acho bem nutritivo e vale a pena. Aqui, né, a gente tem amêndoa, castanha. São as oleaginosas, são ricas em ômega 3, que acelera o metabolismo, ajuda sim a eliminar a gordura. Olha que coisa boa. Então, Qual é a porção que a Eu gente sempre deve comer oriento 5 unidades de castanhas e nozes, se a pessoa gostar, ou 10 de amêndoas, porque ela é menorzinha. Então, eu sempre ponho nos lanches intermediários, da tarde e da manhã. E sempre junto com alguma outra coisa, porque só isso a pessoa vai querer me matar, Tá né? bom, vai ficar com fome, né? Aqui a gente tem os grãos, né? Tem feijão, tem ervilha, o feijão preto. São as leguminosas, são ricas em cálcio, ferro e tem muita fibra solúvel, que ajuda a diminuir o colesterol, tá? O LDL, ajuda a manter a glicemia e ajuda no emagrecimento também, porque você se sente saciado. Só que eu sempre oriento que não coloque no jantar, só no almoço, porque é um pouquinho indigesto e algumas pessoas têm um problema aí para digerir, então eu prefiro que consuma só no almoço. Você tá percebendo que a mesa tá farta, que a gente tá falando de muitos alimentos, que de repente você falava assim, para emagrecer eu não posso comer nada, e que você, ao contrário, pode comer e comer muito bem? Então, continua prestando atenção aqui. Ricota, requeijão light e maionese. A maionese, ela é a light, ela vem com adição de vitamina A, D e E. Então, assim, muitos alimentos que antes a gente não consumia, eles mudaram a composição. Então, hoje você consegue consumir e ainda
ainda você tem adição de vitaminas. Então é bacana. O requeijão light, ele é derivado do leite. Então tem proteínas do leite e assim, é super saboroso. Eu sempre ponho nos lanches, no café da manhã. A ricota é fantástica, tem pouca caloria, é uma proteína excelente, dá uma saciedade incrível. Geralmente as pessoas não comem pura porque não tem muito sabor, então eu geralmente peço para fazer patê. Um pedaço generoso de ricota, uma colher de sopa de maionese light. Você amassa com garfo, tempera com fio de azeite, um orégano e põe no pão. Fica fantástico. Deu até água na boca agora. Ou então na torradinha que eu tô vendo aqui, que tem, olha, os cereais integrais, aveia, torrada, né? Sim. Os cereais integrais, eles têm mais vitaminas e mais minerais do que os cereais comuns, além do carboidrato que os dois fornecem. Só que a vantagem do cereal integral é que quando você come uma porção de arroz integral do mesmo tamanho da outra, você se sente muito mais saciado. Então você acaba conseguindo comer menos, né? Menos quantidade. Ai, que então delícia, é fantástico. Então é importante você colocar também. Eu sempre ponho no café da manhã os cereais. Geralmente eu peço para a pessoa fazer um mix no café da manhã. Não comer só, por exemplo, aveia. Pega uma xícara grande, coloca uma colher de sopa de aveia, um pouco de granola, um pouco de albran, um pouco de linhaça, um pouco de gergelim. Quando você vê, você tem uma variedade enorme de nutrientes. Tem bastante fibra e pode consumir com leite, com iogurte, sempre desnatado. E esse café da manhã é um café da manhã completinho. Completo. Aí coloca o iogurte, que já é proteína. Sim. E você tem saciedade aí até o almoço, se você tiver uma porção bacana. Mas geralmente eu ponho um lanche intermediário para não ficar tão distante. Aqui a gente continua com o carboidrato, que é o arroz integral, o macarrão integral, né? Exato. O macarrão integral, ele tem a vantagem dele ter uma digestão mais lenta do que o normal, que é bacana, porque você não tem uma oscilação muito grande da glicemia, que faz com que a gente engorde. Tá, e aí já pode fazer um macarrãozinho integral com molho vermelho com essa maionese light. Exato. E aqui, olha, a sardinha, né? Amassadinha com a maionese light no macarrão, fica uma delícia. Fantástico. É rico em ômega 3, também é excelente, uma boa proteína. Então pode comer com tranquilidade. Peito de peru, esse daqui, peito de peru e peito de frango. Peito de frango defumado. Qual a diferença? Qual que é o melhor? Um é feito do frango e outro é feito do peru. O bacana dessa proteína é que ela tem pouca gordura e poucos aditivos, tá? Então eu sempre oriento, se for consumir uma proteína que não seja o queijo branco, light, ou a ricota, que seja o peito de peru ou o peito de frango. Isso para café da manhã ou lanche da tarde, né? Agora, na hora do almoço, peixe, frango. Frango, sempre sem pele. Se for carne vermelha, sempre tirar a capa de gordura antes de preparar a carne. Tá, e é importante também sempre ter uma saladinha. Sempre. Sempre ter algum legume cozido e alguma verdura crua. O nosso prato ele tem que ser dividido ao meio, a metade de legumes e a outra metade proteína, que é a carne, o feijão e o cereal, que é o arroz. Respondeu minha próxima pergunta, que era em relação à quantidade. Então, olha lá, a gente tem aqui as frutas, os legumes, as verduras, que são as fibras, né? Sim. E aí, tem fibras e muitas vitaminas. A gente já ouviu aqui agora, então, o tamanho dessas porções, como é que a gente monta. Pegou um prato, a metade desse prato... Metade de verduras cruas e cozidas. As verduras, a pessoa pode repetir, porque é um alimento que tem baixa caloria e tem uma quantidade enorme de nutrientes. Então, ninguém sente fome fazendo o plano alimentar. Então, pode comer aquela saladona bem caprichada. Pode. Aí, depois, de carboidrato, que é o arroz, feijão ou macarrão, é outra metade. Isso. Aí você divide essa metade em 3, que é a porção de carne, que tem que ser do tamanho da palma da mão. Porção de carne do tamanho da palma da mão, mesmo que seja uma carne branca. Sim. Pode até comer um pouquinho mais, porque, por exemplo, o peixe tem bem menos gordura e calorias. Mas carne vermelha é uma palma da mão uma e palma ponto, da mão né? E ponto, E não pode ser uma palma da mão gorda, não. Uma palma da mão com essa largura aqui, é isso? Pode ser um pouquinho mais grossa aí, tá não bom. Precisa ser tão fina. E o outro, 1/3? O arroz e a leguminosa, que é o feijão, ou a soja, ou a lentilha, ou ervilha. Que vai ser mais ou menos uma mão fechada. Isso, é uma concha pequena. Uma concha pequena. Resolvido. É importante comer de 3 em 3 horas? Importantíssimo, porque você acelera o seu metabolismo, porque pra gente digerir o alimento, a gente está gastando energia. Então, o nosso corpo está sempre trabalhando. Quando os intervalos são muito longos, nosso corpo reconhece como um sinal de perigo e ele tende a fazer reserva. E a gente começa a acumular mais gordura, mais gordura. Então, tem que comer para não fazer aquela reserva, não ficar com aquela gordurinha ali, com medo de passar fome de novo, né? Exato. Suelen Aparecida da Silva Souza, é nutricionista, e o contato dela é 0 operadora 11 29 37 75 28. Pode mandar um e-mail para summerbody
@summerbody.com.br. Tá escrito aí no seu vídeo, é Summer de verão com 2 M's, bodydecorpo.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Ai, muito bom, né? Aprender um pouquinho mais sobre nutrição. Não falei dos ovos. É importante verdade. comer ovo todo dia? Pode consumir até 2 vezes por semana, só não pode usar óleo para preparar. Pode ser omelete de legumes, de sardinha, por exemplo. Tá? É uma proteína de alto valor biológico, é excelente.